Boa noite, pessoal aí do canal do meu amigo Alex, certo? Estou aqui gravando este vídeo, né, a pedido do mesmo, para falar um pouco com vocês a respeito do assunto arminianismo, certo? É um vídeo breve, será um vídeo pontual, não será um vídeo extenso, certo? E aqui eu vou dizer alguns pontos, né, do arminianismo, o que vem a ser arminianismo, né? Arminianismo, pessoal, é um sistema, certo, de salvação que foi desenvolvido pelo teólogo Jacó Arminio, certo? Ele foi um teólogo holandês, certo? Que nasceu aproximadamente no ano de 1560. Aí uma controvérsia, né? Alguns dizem que ele nasceu em 1559, outros dizem que foi em 1560. Mas tá aí o registro, geralmente alguns historiadores, alguns doutores que estudam a sua história apontam mesmo assim em 60, né? 1560. E sua morte deu-se no ano, certo, de 1609, certo? O mesmo Armínio nasceu na cidade de Oldewaard, né? Oldewaard, na Holanda, certo? E Armínio, ele estudava, certo? Ele era um teólogo precursor, sofreu muito na sua vida, né? Perdeu seus pais logo cedo, né? Na invasão espanhola, certo? Onde a sua família inteira foi morta, né? E ele foi criado por um parente, né? Ele foi criado por um parente é, que cuidou dele, né? Ele era um jovem bastante inteligente, bastante promissor, né? E foi logo cedo para a universidade, né? Foi logo cedo para a universidade, na Universidade de Leiden, na Holanda, onde posteriormente ele foi professor, né? Até aproximadamente o ano de 1603, né? Ali ele foi professor naquela universidade, né? E muito promissor, né? Foi chamado, foi convidado, né, para ser titular, né, como doutor na universidade, né, como doutor na universidade apenas com aproximadamente 21, 22 anos de idade, né, ao qual ele rejeitou, né, ao qual ele rejeitou esse título, achando novo demais e indigno desse título, né, tão cedo, né. E daí, pessoal, Arminio ele se formou nessa cidade, né, depois ele ganhou uma posição muito alta, foi doutor, né? E depois foi ensinar nessa universidade de Leiden até o ano de 1603, né? Armínio ele foi indagado, digamos assim, na época, por causa de seus instrutores, né? Pelo fato dele ensinar alguns pontos, né? Diferente da época, né? Que era ali a reformada, né? Os seus professores eram todos reformados, né? E o mesmo ele desenvolveu alguns pontos diferentes do ponto da época. Isso ele não veio, não foi o criador, não foi o precursor. O seu professor, né, na universidade foi que também o despertou para este ponto, né? E este ponto ele tratava-se da predestinação, né? Tratava-se da predestinação ao qual ele discordava trechos da predestinação. Até também alguns pontos da ação da graça na vida do homem. Ele também discordava da época, né? E também da expiação de Cristo, né? E também da eleição do salvo, né? Então esses pontos aí foi o que levou a interrogação, até o qual ele teve que percorrer toda a Holanda explicando o seu ponto de vista, né? Explicando por que ele falava diferente daquelas doutrinas que então era tão forte. E daí ele foi absorvido em todos, para ser bem claro, ele foi absorvido em todas as inquisições a qual foi submetido, né? E também depois, um ano depois, ele voltou para a sua cidade de origem e ali ele foi acometido da peste na época, né?
Se não for a memória, foi a peste bubônica, que assolou toda a Europa naquela época, e o mesmo veio a falecer, né? O mesmo veio a falecer sem terminar o seu ciclo de representação, sem o seu ciclo de explicação, certo? Um ano depois, os seus alunos, né, os seus representantes, não quis deixar ele assim sem explicação, né, não quis deixar ele sem representação. Daí surgiu o Sínodo de Dort, que é a famosa remonstrança, né? O que é isso? O que é a remonstrança? Em rápidas palavras que direi assim, para ser o vídeo não ficar tão extenso. Remonstrança é um protesto, né? É um pedido de resposta, é um protesto, digamos assim. Então aí eles exporam, né? Eles exporam ali os pontos principais de Armínio, que foi a depravação total, né? Expiação limitada, né? Expiação ilimitada, perdão, né? Eleição condicional, certo? Graça preveniente ou resistível, né? Graça preveniente ou resistível. E por último, a perseverança dos santos, né? Então, o Sínodo de Dort ele apresentou esses 5 pontos de defesa de Armínio, né? Que são chamados remonstrantes, a qual os mesmos foram rejeitados, né? O mesmo foi rejeitado e foi condenado, né? E assim eles alguns foram expulsos, outros foram presos, né? E aí o arminianismo deu-se a um período um pouco difícil, e até hoje ele é mal interpretado perante aí, certo, os seus pares, né? Então, pessoal, essa foi uma breve explicação do arminianismo, certo? Depois estarei postando a vocês esses 5 pontos, né? Depravação total, expiação ilimitada, eleição condicional, graça preveniente ou resistível e perseverança dos santos. Um abraço aí, pessoal. Inscreva-se no canal, dê seu like aí no canal, tá certo? Para que vocês possam ficar a par de todas as novidades e vídeos que são editados aqui neste canal, certo? Deus abençoe, que a paz de Cristo esteja em sua vida. Amém.